Live streaming is on. Boa tarde. Boa tarde, amigos. Boa tarde, ouvintes da Rádio Difusora de Mossoró. Boa tarde aos membros do Grupo de Estudos Espíritas, Herculano Pires, nossos amigos do Centro Espírita Chico Xavier, Gildo Diógenes, principalmente, entre eles. Aos amigos, meu boa tarde hoje especial, aos amigos da obra social Maria de Magdala, em Granja, do Ceará, e aqui também, em Granja, que eu estou aqui, porque é véspera do Dia das Mães, né? Eu queria mandar uns parabéns especial para o Centro Espírita Chico Xavier de Granja, viu, Emerson? Tem um Centro Espírita Chico Xavier também aqui na cidade de Granja, Ceará. E um boa tarde muito especial também para os amigos do CEPEF e todos os amigos dos Centros Espíritas de Mossoró e região do Ceará, enfim, do Brasil inteiro. Ana, tá me ouvindo bem aí? Perfeitamente. Ótimo. Então vamos lá, vamos iniciar o nosso Sintonia Espírita, né, neste sábado, véspera do Dia das Mães. Você se deslocou, né, para passar o Dia das Mães com a sua. Então... Em tempos de pandemia, né, Emerson, a gente precisa valorizar mais ainda a mãe da gente. Com certeza. Com todos os cuidados, né? Então é importante isso. Então, amigo, vamos iniciar aqui o nosso programa, né, a nossa série, retomar a nossa série de programas sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Conheça o Evangelho segundo o Espiritismo. E, para isso, vamos aqui fazer a nossa harmonização com a prece inicial. Amigos, vamos agora relaxar um pouco, tentar retirar do nosso pensamento os problemas, as agruras da semana, do dia. E vamos enviar para o nosso Criador a seguinte prece. Senhor Deus, nosso Pai, permita-nos extrair do vosso Evangelho a luz necessária a nossas vidas e o bálsamo para a cura de nossas dores. Assim seja. Assim seja. Um abraço aqui para o pessoal da nossa clínica, nosso patrocinador, Fábio Albuquerque, Cláudio Montenegro, grande abraço, acompanhando aqui o nosso Sintonia Espírita de hoje. Queria eu mandar um abraço também para a nossa ouvinte, Elane Fonseca, para a nossa ouvinte, Fátima Rocha, especialmente aqui recomendadas, né, como pessoas muito queridas. Maravilha. Bem, amigos, a leitura de hoje, o evangelho de hoje, chega ao capítulo 4. Nós vamos apresentar as ideias, né, essenciais, trechos destacados do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Desse capítulo 4, nós extraímos várias passagens da Bíblia que confirmam a reencarnação como uma verdade documentada pelos evangelistas, né, pelas pessoas que escreveram os evangelhos canônicos. E gostaria de pedir aos ouvintes, principalmente aqueles que não são espíritas, peguem suas Bíblias para conferir aqui conosco as citações que nós vamos fazer. Então, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ressurreição e reencarnação. E veio Jesus para os lados da Cesareia de Filipe e interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que é o Filho de Deus? E eles responderam: Uns dizem que é João Batista, mas outros que é Elias, e outros que é Jeremias ou algum dos profetas. Disse-lhes então Jesus: E vós, quem dizeis que sou eu? Respondendo Simão Pedro diz: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E respondendo Jesus lhe diz:
Bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas sim meu Pai que está nos céus. Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 17. Agora vamos ao segundo trecho. Dessa feita é um trecho de Marcos, capítulo 6, versículos 14 e 15, e está também em Lucas, capítulo 9, versículos 7 a 9. E chegou Herodes, o tetrarca, notícia de tudo o que Jesus... Chegou a Herodes, né? Notícia de tudo o que Jesus operava, o que ele fazia. E ficou como surpreso, porque diziam uns, é João que ressurgiu dos mortos, e outros, é Elias que apareceu, e outros, é um dos antigos profetas que ressuscitou. Então, disse Herodes, eu mandei degolar a João. Quem é, pois, este de quem ouço semelhantes coisas? E buscava a ocasião de o ver. O outro trecho, esse está em Mateus, capítulo 17, versículos 10 a 13, e em Marcos, capítulo 18, versículos 10 a 12. Após a transfiguração, e os discípulos perguntaram, dizendo, pois, por que dizem os escribas que importa vir Elias primeiro? Mas ele, respondendo, ele, Jesus, né, lhes disse, Elias certamente há de vir e restabelecerá todas as coisas. Digo-vos, porém, que Elias já veio e eles não o conheceram. Antes fizeram dele quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer às suas mãos. Então compreenderam os discípulos que de João Batista é que ele lhes falara. A reencarnação, amigos, fazia parte dos dogmas judeus, sob o nome de ressurreição. Somente os saduceus, né, a tribo, os judeus eram várias tribos, somente a tribo dos saduceus, que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditavam na reencarnação. As ideias dos judeus sobre essa questão, como sobre muitas outras, não estavam claramente definidas, porque só tinham noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Eles acreditavam que o homem podia reviver, sem terem uma ideia precisa da maneira por que isso se daria, e designavam pela palavra ressurreição o que o Espiritismo chama, mais apropriadamente, de reencarnação. Com efeito, a ressurreição supõe o retorno à vida do próprio cadáver, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já estão há muito dispersos e consumidos. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas num outro corpo, novamente constituído, e que nada tem a ver com o corpo antigo. A palavra ressurreição podia, assim, aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos demais profetas. Se, portanto, segundo a sua crença, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João tinha sido visto criança e seus pais eram conhecidos. João podia ser, portanto, Elias reencarnado, mas não ressuscitado. E o profeta Elias, também é bom frisar, havia morrido muitas décadas antes do nascimento de João Batista. E havia um homem dentre os fariseus, isso aqui é outra passagem também, é João, Evangelho de São João, capítulo 3, versículos 1 a 12. E havia um homem dentre os fariseus, por nome Nicodemos, senador dos judeus.
Este, uma noite, veio buscar a Jesus e disse-lhe: Rabi, ou seja, mestre, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes milagres que tu fazes se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu e lhe disse: na verdade te digo que não pode ver o reino de Deus senão aquele que renascer de novo. Nicodemos lhe disse: Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode entrar no ventre de sua mãe e nascer outra vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer que importa-vos nascer de novo. O Espírito sopra onde quer, e tu ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Perguntou Nicodemos: Como se pode fazer isto? Respondeu Jesus: Tu és mestre em Israel e não sabes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e damos testemunho do que vimos. E vós, com tudo isso, não recebeis o nosso testemunho. Se quando eu vos tenho falado das coisas terrenas, ainda assim não me credes, como creríeis se eu vos falasse das celestiais? Bom, a ideia de que João Batista era Elias e de que os profetas podiam reviver na terra encontra-se em muitas passagens dos evangelhos, notadamente nas acima reproduzidas. Se essa crença fosse um erro, Jesus não deixaria de combatê-la, como fez com tantas outras. Longe disso, porém, ele a aprovou com toda a sua autoridade e a transformou num princípio, fazendo-a condição necessária, quando diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E insistiu, acrescentando: não te maravilhes de eu ter dito que é necessário nascer de novo. Estas palavras, se não renascer da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo. Mas o texto primitivo diz simplesmente não renascer na água e do Espírito, enquanto que, em algumas traduções, a expressão do Espírito foi substituída por do Espírito Santo, o que não corresponde ao mesmo pensamento. Esse ponto capital ressalta dos primeiros comentários feitos sobre o Evangelho, assim como um dia será constatado sem equívoco. E há uma menção, né, nessa parte do Evangelho segundo o Espiritismo, a tradução bíblica feita por Osterweide, né, que está conforme o texto primitivo e fala simplesmente renascer da água e do Espírito. Então, esse é o trecho do Evangelho segundo o Espiritismo que nós queremos destacar para mostrar que, além da reencarnação, está conforme a justiça divina, né, a compreensão de que Deus é a suprema perfeição, a suprema bondade, o supremo amor e inteligência, e ele não colocaria alguns seres humanos numa situação de extrema penúria, necessidade, e outras pessoas em situação um pouco menos sofrida, um pouco menos aflitiva, né? Não seria permitida tanta desigualdade e tanto sofrimento em um mundo, né, onde não houvesse a reencarnação, para nos explicar que nós não estamos aqui começando a nossa jornada, nós estamos dando andamento a essa jornada. Esses trechos aqui destacados mostram com muita clareza que os evangelhos canônicos, eles descrevem
a crença que havia no tempo de Jesus, partilhada por Jesus e pelos apóstolos, na reencarnação, no reviver no espírito e não na carne. Né? Dentro desse capítulo, que é o capítulo 4, é bastante explicitado, é bastante esclarecido que não havia uma palavra específica nesse tempo para descrever, diferenciar reencarnação, né? Que é você reviver no espírito, de ressurreição, que é reviver na carne, tá bom? E, portanto, nós queremos aqui pedir aos nossos amigos que nos ouvem que consultem essas passagens do Evangelho, dos Evangelhos, né? E reflitam conosco sobre o significado do renascer no espírito, né? Diante da interpretação que nós devemos fazer do mundo que nos rodeia. Pois é o comentário básico, né? Ok, Ana, e eu ia fazer justamente essa pergunta, ou para que você fizesse essa diferenciação. A gente, em programas pretéritos, a gente estuda tanto que não sabe se já disse aqui ou se já disse em outro canto, né? Lá no grupo de estudos, foi no Bate-Papo Espírita, foi no Sintonia Espírita. Mas a diferença basilar, a diferença básica entre a ressurreição defendida, né, pelos católicos, e a reencarnação, que é um dos pilares do Espiritismo. Olha, a diferença básica é que a ressurreição da carne, que inclusive ela está no credo de Nicéia, né? Foi transformado em oração e é recitado todos os domingos, né, nas missas, né, e não só domingo, né, em todas as missas que são rezadas pela Igreja Católica. A ressurreição da carne, você vê como tanto havia a crença na ressurreição do espírito, que em Nicéia eles disseram a ressurreição da carne. Não havia a palavra reencarnação, só havia ressurreição. Então eles tiveram que frisar que era a da carne, em que eles acreditavam, e não a do espírito, certo? A diferença assim, o que é credo de Nicéia? Isso é uma longa história. Depois a gente conta. Essa oração surgiu no século IV, quando o imperador Constantino chamou todos os grandes, as autoridades da igreja cristã, para unificar, né, a crença, a doutrina da igreja cristã. E eles, nessa reunião, por várias razões, algumas de índole intelectual, mas outras realmente por sistemas individuais de crença, algumas ideias foram aprovadas, adotadas pelo imperador romano, que então era o chefe, digamos, o chefe político do mundo, né, supremo, e outras ideias que eram também respeitadas nas comunidades cristãs, como a ressurreição do espírito, elas foram declaradas heréticas, tá bom? Então, o que é ressurreição para o significado atual e o que é reencarnação? O significado de ressurreição no tempo atual é o significado de ressurreição na carne. Ou seja, é um corpo, eu, por exemplo, digamos, peguei uma doença, morri, meu corpo se decompõe, logicamente, né, no caixão, mas no dia do juízo final, as minhas células, elas irão todas se reunir novamente, os meus órgãos se recomporão e eu sairei da tumba, né, para a vida eterna. Essa é a crença, é uma crença que não tem a menor condição de se sustentar à luz do que se conhece sobre biologia, microbiologia, o que você quiser imaginar em matéria de conhecimento científico. Por outro lado,
a reencarnação é aquilo que os espíritos chamavam de ressurreição no espírito, ou seja, você tem uma vida, a sua vida terrena na carne acaba, se extingue, você morre. Passado algum tempo, você retorna do mundo espiritual para vivenciar uma nova experiência na carne. Aí você entra como espírito em outro corpo e continua acumulando experiências, fazendo o bem, cometendo alguns erros. Depois você desencarna, né? Você novamente tem, a sua carne perece, o espírito é imperecível. Essa é a reencarnação ou ressurreição no espírito. Então, foi muito bom você ter perguntado. Eu não fazia parte do que eu tinha imaginado expor, mas realmente o credo de Nicéia, ele deixa claríssimo, conforme o que está exposto aqui no capítulo 4, que quando os evangelhos foram escritos, não havia a palavra reencarnação, mas havia a ideia da ressurreição no espírito. E no evangelho mencionado, esse último trecho, né, na conversa com Nicodemos, que é o evangelho de João, viu? Anotem, João, capítulo 3, versículos 1 a 12. É o próprio Jesus que diz: quem não renascer na água e no espírito. Quer dizer, por que a ressurreição na água? Você já tinha feito encarnado e você ser batizado significava você aceitar-se, ver-se como integrante da comunidade dos cristãos, né, daqueles que seguiam a lei do amor. Então, se você não reentrasse na carne e não aceitasse os postulados de amor que foram trazidos por vários profetas e patriarcas antes de Cristo, e por Cristo também, né, com maior autoridade e maior sapiência, você não conheceria o reino de Deus, você ficaria indefinidamente vagando no plano espiritual, errando na terra também, como ser encarnado, né, que não aceita o amor, que não tem o seu encontro com Deus. Nesse momento, o que eu queria dizer para os amigos que estão nos ouvindo? Que, vejam só, foi uma opção, a corrente dentro do concílio, da reunião de Nicéia, a corrente que defendia que não havia ressurreição no espírito, mas somente na carne, foi a corrente que conseguiu se impor. E assim foi feita a doutrina, de uma forma dogmática. O que é dogmática? De uma forma autoritária. Ninguém estabeleceu um debate, expuseram razões, democraticamente colocaram aquilo. Não, foi uma decisão de autoridade que definiu o que era doutrina cristã e o que era doutrina herética, certo? Então, o Espiritismo vem resgatar o cristianismo desse sono dogmático, desse momento de afastamento, tá bom? A reencarnação, ela nos dá, nós estamos passando por um momento muito doloroso no país e no mundo, né? Será que todo esse sofrimento não tem um sentido maior? Né? E a chacina que houve, que a gente tem que se manifestar também, a chacina que aconteceu no Rio de Janeiro, muitas dessas pessoas nascem numa comunidade carente, elas não têm ligações com o crime, com o tráfico de drogas, mas mesmo que tivessem, vamos supor que você nasceu num lugar desses e tem vinculação com o crime. E vamos supor que você nasceu num condomínio de luxo e tem vinculação com o crime. Por exemplo, há alguns anos foi descoberto um verdadeiro arsenal de armas na casa
dos policiais reformados que estavam sendo investigados pelo assassinato de uma vereadora do Rio de Janeiro. Só que esses policiais, como eles eram vinculados a milícias que atuam no Rio de Janeiro, eles tinham condição financeira de comprar imóveis de luxo. Então, vamos colocar aqui em perspectiva. Você tem a pessoa que vive à margem da lei e mora na favela do Jacarezinho, e você tem a pessoa que também vive à margem da lei, milícia é grupo de extermínio, e essa pessoa mora no condomínio de luxo lá no Rio de Janeiro. A polícia pode entrar no condomínio de luxo atirando para matar em quem aparecer na frente? Não, ninguém defende isso, é indefensável. É absurdo. No dia que aconteceu uma coisa dessas, cai o secretário de Segurança Pública no dia seguinte ou no mesmo dia. Quer dizer, vai ser cadeia, prisão preventiva para muita gente, imediatamente e tal. Então, vamos aqui, para interpretar a reencarnação, suponha que você nasceu na favela do Jacarezinho e estava lá, no momento da operação. E suponha que você nasceu, outra pessoa nasceu no condomínio, tal, o Emerson nasceu no condomínio de luxo. Eu nasci na favela do Jacarezinho. Estávamos lá, eu passando o risco de morrer, perdi filhos no tiroteio, digamos assim. O Emerson é envolvido com crime, mora no condomínio de luxo, tem um arsenal de armas, encomenda assassinatos e executa assassinatos, mas o Emerson não vai correr esse risco de perder os filhos dele dessa forma tão dura. Então, o que é que explica? Me digam, porque se alguém trouxer uma tese, uma teoria mais ajustada ao que está escrito nos evangelhos e à própria lógica, eu quero abrir o microfone do Sintonia Espírita para essa pessoa. Mas o que justifica, se Deus existe e Ele é justo, por que que eu vou ter que padecer desta forma e o Emerson não? No exemplo que nós colocamos. Vamos refletir sobre isso, tá? E o Espiritismo tem também essa grande vantagem. É uma fé raciocinada. Não, o Espiritismo não quer que ninguém chegue a nenhuma conclusão, porque foi a Ana Ximenes que falou, o Emerson Linhares que falou, o Chico Xavier que falou. Não, pense por você mesmo. Se você entender que isso faz sentido para você, muito bem. Estamos aqui de braços abertos. Ok, Ana, vamos para o intervalo comercial. Voltaremos em instantes aqui em nome de nossa clínica médica. Um abraço para o Aurino Moraes, nosso ouvinte, sempre acompanhando aqui o nosso trabalho. Um abraço, Aurino. Voltaremos em instantes. Essa não morreu, pô. Vai gagar lá na Radinha Branca. A Cruzeiro, né? Vai gagar. Não conhecia, não. Quando eu ia pra lá, a gente agarrava de tarde e estava lá. Todos os sábados, aqui na Difusora, você tem o melhor da música no seu melhor programa de fim de semana. Noturno Difusora. Um verdadeiro desfile de grandes nomes da música e toda a sua história contada por quem entende. Depois de uma semana cansativa, você é o nosso convidado para deixar seu estresse de lado e curtir o que a boa música lhe proporciona. Eu tô na mesa. Tô na rádio, quem tá falando? 22 horas, aqui na Diga, Ismar, tudo bom? apresentação Paulo Linhares. Valeu. Fácil. Vixe, pesado demais. Valeu.
Certo. Valeu. Ok, retornando aqui com o nosso Sintonia Espírita. Eu quero aqui mandar um abraço para a Edilma, viu, Ana? Edilma que colocou aqui no Zap: se colocarmos como verdade a ressurreição, deixaríamos cair por terra a verdade do Cristo, que é o amor incondicional de Deus. O homem morreria e só no juízo final eles seriam julgados. Os homens morreriam e só no juízo final eles seriam julgados impiedosamente. É uma falta de caridade no mínimo. Certamente. Um abraço grande para a nossa amiga Edilma. Eu queria também mencionar aqui a nossa ouvinte, Elane Fonseca. Ela pediu para que a gente explicasse um pouco melhor essa questão do credo de Nicéia. O que é isso? Opa. Olha, o credo de Nicéia é o seguinte: os cristãos, né, quando começaram a divulgar a palavra de Cristo, foram perseguidos durante mais ou menos 300 anos. Quando estava perto de chegar na entrada do século IV, né, no ano 300 e alguma coisa, o imperador Constantino se converteu ao cristianismo. E foi bem sucedido em várias guerras, unificou o Império Romano e tal. Quando estava no período de paz, ele viu que havia várias doutrinas, né, várias ideias diferentes que graçavam nas centenas de comunidades cristãs do Império Romano. Então, ele resolveu reunir todos os principais bispos, teólogos da época, na cidade de Nicéia. E lá eles fizeram, o nome dessa reunião era o concílio, né? Que era em latim, reunião. Então, a reunião de Nicéia para definir o que é realmente a doutrina cristã. Essa reunião, os critérios para definir o que era doutrina cristã e o que era heresia, não foram exatamente critérios que hoje em dia nós consideraríamos democráticos, transparentes. Havia a promoção de ideias perante as pessoas que o imperador, a quem o imperador dava autoridade, né, os bispos a quem ele era mais próximo, e essas pessoas declaravam, davam uma decisão e diziam: olha, está aqui a igreja. Em algumas dessas decisões houve uma consulta geral, em outras não, tá? E o resultado do Concílio de Nicéia, ele se encontra resumido na oração chamada o Credo, tá? O Credo também pode ser dito como credo de Nicéia. Essa oração começa assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e tal, por aí vai. Então, tem um determinado trecho do credo de Nicéia em que eles dizem: creio na ressurreição da carne. E é interessante isso. Se não houvesse nenhum outro tipo de ressurreição, bastaria dizer: creio na ressurreição dos seres humanos. Mas como os cristãos utilizavam a palavra ressurreição para descrever tanto a ressurreição no espírito, que era essa ressurreição sobre a qual Jesus fala com Nicodemos, e está relatado aí no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 1 a 12, era necessário deixar isso bem explicadinho, que era para as igrejas não desobedecerem a essa visão e não continuarem replicando aquilo que foi efetivamente ensinado por Jesus, que com data vênia, né, com toda a permissão do mundo a quem pensa diferente, a ideia da reencarnação ou ressurreição no espírito. Espero que a nossa amiga Elane fique satisfeita com essa digressão aqui, com essa explicação adicional. Ana, e esse artigo, né, do José Reis Chaves, que é apresentador do programa Presença Espírita na Bíblia, como é que é? São Paulo prega 2 ressurreições, sendo delas uma reencarnação, é isso? Olha, a gente pode conversar muito sobre isso, mas para a gente resumir, eu, esse final de semana, tive o privilégio de reencontrar
um livro que tinha lido há alguns anos, que faz parte da coleção do Ernesto Renan, que é um grande teólogo francês. Esse teólogo, tanto ele escreveu A Vida de Jesus, como ele também escreveu um livro específico sobre Paulo. E é interessante, esse era um filósofo teórico, um grande intelectual do século XIX, do Ocidente, eu diria, porque a França no século XIX era a locomotiva cultural do mundo ocidental, né? Era onde as ideias chegavam primeiro. Esse Ernesto Renan, ele chegou a ser o titular da cátedra de hebraico, de língua hebraica, na École de France, né, que era Collège de France, que era uma das universidades mais prestigiadas, era da Sorbonne, fazia parte da Sorbonne, e era uma das faculdades mais prestigiadas da Sorbonne. Então, o Ernesto Renan, no livro dele sobre São Paulo, ele classifica as cartas de São Paulo em 5 tipos, tá? As cartas incontestavelmente autênticas, as cartas autênticas, mas sobre as quais existe alguma ou outra contestação, as cartas duvidosas, as cartas falsas, né? E as evidentemente falsas. Essa é a tese dele. Então, se você for, para a gente poder fazer uma análise mais acurada, né? Uma análise acurada, o que é que eu chamo de acurada? Para eu poder indicar com precisão os argumentos racionais para sustentar a resposta, eu preciso ir ao Ernesto Renan, posso fazer isso, trazer no próximo programa, para apontar os trechos das cartas autênticas de São Paulo, tá? E dizer, olha, nas cartas autênticas, eu vou dar exemplo de carta autêntica aqui, aos Gálatas, carta aos Romanos, tá? Aos Coríntios, são cartas incontestadas, incontestavelmente, nunca houve nenhum tipo de contestação à autenticidade dessas cartas de São Paulo. Nessas cartas, a teologia de Paulo aponta no sentido da ressurreição no espírito, tá? Já as cartas que são ou indicadas como claramente apócrifas, não escritas por São Paulo, não são cartas autênticas, né? Certo. E algumas que são duvidosas, nelas existem as ideias acerca da ressurreição na carne, viu? E por que isso era, né? Porque a gente que no grupo de estudos Herculano Pires, a gente também lida com esse problema. A gente estuda textos com cuidado, textos espíritas, com cuidado de separar aquilo que é original, que é autêntico, daquilo que foi interpolado, que foi alterado, né? Até para a gente poder fazer uma crítica consistente e tentar seguir o cristianismo redivivo, né, à luz do espiritismo, da melhor maneira possível. Assim também, no início do século, em meados do século XIX, os teólogos faziam um trabalho muito sério, alguns teólogos, como é o caso de Ernesto Renan, sobre quais eram os textos do Novo Testamento que eram autênticos. O que era interpolação? E foi feito um estudo sobre isso, insuperado, né, do Ernesto Renan, acerca da teologia de Paulo nas cartas. Ele tem 3 livros fundamentais. Um, A Vida de Jesus, o outro fala sobre os Atos dos Apóstolos, e o terceiro, são 5, na verdade, mas eu vou citar só esses 3. E o terceiro, que é esse de Paulo, em que ele fala especificamente das cartas. Tá? Então, o nosso amigo, o nosso companheiro, né, que é o José Reis Chaves, que fez um bom artigo aqui ele é apresentador do programa Presença Espírita na Bíblia, na TV Mundo Maior,
E ele publicou esse artigo em 14 de março de 2016 no portal de internet otempo.com.br, tá? O nome do artigo é São Paulo prega duas ressurreições, sendo uma delas a reencarnação, a ressurreição do espírito, entende? Eu não estou contestando o texto, o artigo do José Reis Chaves. Eu aplaudo, foi um artigo muito bem feito. O que eu estou colocando aqui para você, Emerson, e para os nossos ouvintes, é uma complementação, um aprofundamento do artigo do José Reis Chaves. Por quê? Porque com base nesse teólogo, no Ernesto Renan, nós podemos afirmar que as cartas aonde se faz uma defesa da ressurreição na carne são exatamente as cartas que são tidas como não autênticas. E sobre as cartas não autênticas, o próprio Ernesto Renan diz, mas por que essas cartas teriam sido escritas? Porque havia a intenção dos seus autores de doutrinar, né, determinadas comunidades com a autoridade vinda de São Paulo. Muitas vezes você se chegava numa comunidade estabelecida, tipo em Alexandria, né? As igrejas mais antigas, que tiveram patriarcas, aonde, por exemplo, estou dando só um exemplo, a ideia da reencarnação ou ressurreição no espírito era muito arraigada, as pessoas estudavam, né? Os textos com muito vigor, né? Aí era necessário, para você impor o credo de Nicéia, você ter algo em mãos além da lábia e do apelo à obediência, né? Então, é provável que essa defesa da ressurreição da carne, feita nas cartas de Paulo, tenha sido um artifício para impor a visão do credo de Nicéia, tá bom? Mas, assim, eu me filio a Ernesto Renan quando ele diz que o que é que nós podemos afirmar? Nós podemos afirmar que nas cartas autênticas de Paulo, a teologia a esse respeito, ela está fundada na ressurreição do Espírito. Agora, por que é que surgiram cartas não autênticas que pregam a ressurreição da carne? Nós só podemos especular por que surgiram, né? Essa é uma a especulação que eu fiz agora há alguns minutos é razoável, mas nós não estamos aqui afirmando que foram exatamente esses os motivos que ensejaram a criação, né, das cartas e a defesa da ressurreição da carne nelas. Ana, para que a gente possa tirar uma dúvida aqui dos nossos ouvintes, por exemplo, a gente não pode empregar a palavra reencarnação para Jesus, né? Até porque não ele encarnou. Não, exatamente. Jesus encarnou. Ele não teve uma vida anterior aqui na Terra. Não. Agora, o que acontece com ele 3 dias depois que ele morre? As pessoas... Muito interessante, muito interessante. Muito interessante. Olha, vou remeter aqui você... Adorei. Eu sempre gosto de perguntas capciosas, né? Eu tenho essa fraqueza. Olha, eu vou remeter você e nossos ouvintes a um documentário que tem no YouTube, qualquer pessoa pode assistir. Os 40 dias, tá? Que são os 40 dias de Jesus após a crucificação, tá bom? Certo. E também, claro, sempre ao estudo evangélico. Abram os evangelhos, procurem os capítulos onde se menciona o que foi feito, né, após a crucificação. Em um dos trechos, né, que agora nossa amiga Dilma, que é muito
atilada, né, muito danada, ela pode até imediatamente agora botar aí no WhatsApp da Rádio Difusora qual é o capítulo e o versículo, tá? E o evangelho. Mas há um trecho dos evangelhos que é mencionado e também no documentário dos 40 dias, em que os apóstolos relatam o seguinte: estavam caminhando na estrada, os apóstolos fulano e cicrano, de repente encontraram um homem. E começaram a conversar, estavam muito cabisbaixos com a morte de Jesus e tal, e não tinham, inclusive, acreditado no relato de Maria Madalena. Maria Madalena foi a primeira que encontrou o sepulcro, né, sem nada, e eles caminhando com essa pessoa, até que, num determinado trecho da conversa e da estrada, tá? Num determinado trecho da conversa e da estrada, eles percebem que essa pessoa é Jesus. Nossa, mas eles andaram 3 anos com Jesus, na vida pública de Jesus. Como é que você consegue encontrar uma pessoa que acabou de morrer, com quem você andou 3 anos e você não conhece de cara? Hein? Só se o pessoal estava com Covid lá, estava todo mundo usando máscara, né? Mas mesmo de máscara, ainda dá para você conhecer muita gente. Então, o que explica isso? Será que Jesus apareceu para essas pessoas como Jesus? Ou ele incorporou, né, em pessoas que estavam ali naquele plano, naquele momento, que tinham sintonia suficiente para isso, que tinham condição de receber essa imensa graça? Fica a pergunta. É verdade. Eu nunca tinha pensado nesse prisma aí, né? Para que um outro ser de luz, né, pudesse ter essa capacidade aí. Por outro lado, só para dizer a você que o tempo que Jesus passou depois, esses 40 dias é o período menos documentado e menos mencionado da vida pública de Jesus. Mas nós sabemos que os espíritos, quando eles nos aparecem, né, quando eles vêm para se comunicar conosco, eles podem assumir a forma de determinada vida que tiveram, principalmente Jesus, que era um espírito crístico, né, que é um espírito crístico, e os espíritos aparecem com a mesma forma. Quando não há um corpo envolvido, né, eles aparecem, você vê, quem tem mediunidade de visão, vê o espírito exatamente como eu estou lhe vendo agora, nesse momento. É exatamente como uma pessoa. Então, ele pode ter, primeiro, incorporado em algumas pessoas, nessa pessoa que estava na estrada com os apóstolos. Em outro momento, ele vai e se materializa-se como visão, claro. E terceira possibilidade também, sobre os 40 dias, nós não conhecemos ainda todas as leis da física que regem essa relação matéria-energia. Como se trata de Jesus Cristo, né, e não de algum outro espírito, como é o espírito mais próximo, né, de Deus, que já encarnou aqui nesse planeta, também é possível que a matéria, né, nesse caso, tivesse agido, tivesse se comportado obedecendo um comando da vontade do espírito crístico, né, de uma outra maneira. E ele pode tanto ter se materializado mesmo, porque há fenômenos de materialização, há até a mediunidade com efeitos de materialização, né, como ele pode ter aparecido em outros momentos simplesmente como visão. Imagine, talvez, naquele episódio em que ele pede para tocarem, né, para São Tomé, pegue aqui, pegue acolá, talvez tenha sido, é possível, né, uma das hipóteses razoáveis é que tenha sido
episódio de automaterialização. Interessante. Bom, a gente está na reta final, o Domênico, inclusive, perguntou aqui sobre a ressurreição de Lázaro, mas não vai dar tempo de responder, né? A gente tem a prece ainda. Se quiser responder bem rapidinho, pode ficar à vontade. Não, vamos deixar para o próximo programa. A gente vai abordar o capítulo 5 e eu fico aqui com o compromisso de... me transcreva a pergunta, mais especificamente, qual é a pergunta desse nosso ouvinte sobre a ressurreição de Lázaro, e a gente traz no próximo programa, tá bom, Emerson? Tudo bem. Eu queria mandar um abraço também para o meu amigo Rumenig, do Centro Espírita Franciscanos, um abraço muito forte para ele, para a mãe dele, tá? E pedir a você que faça a nossa prece final, amigo. Pois vamos nos concentrar, né? Elevar os nossos pensamentos ao alto e, nessa véspera do Dia das Mães, pedir a todas, aos bons espíritos, a todos os bons espíritos que protejam as nossas mães, onde quer que elas estejam, né? Encarnadas, desencarnadas, e que possam, neste caso, levar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos para aqueles que não podem abraçar suas mães por conta da distância, por conta da pandemia, se sintam abraçados deste halo de luz, e aqueles que já não têm a sua mãezinha, o seu pensamento possa chegar até ela na vida espiritual. Então, tenhamos bons ânimos, que possamos implantar a paz, mesmo com todo esse clima terrível que estamos vivendo na Terra, com muita violência ainda, mas isso não é a maioria, isso não representa a maioria, né? Porque a Terra tem boas pessoas. Um dia, esse pensamento unificado, esse pensamento de felicidade, um dia reinará plenamente. Que assim seja. Um bom sábado a todos, um bom domingo e até a próxima semana. Assim seja. Bom sábado a todos. Um forte abraço. Feliz Dia das Mães. Obrigado, Ana. Até lá. Até mais. Daqui a pouco teremos o Política em Debate, meio-dia, 59 minutos.